Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo novamente aqui à nossa aula do curso de Introdução a Python. Dando sequência aqui nos nossos conceitos, vamos falar hoje sobre encapsulamento. Conceito muito importante, né? Encapsular os dados de uma aplicação significa evitar que estes sofram acessos indevidos, né? Utilizamos, né, para isso os modificadores de acesso, getters e setters. No nosso código, né, visto nas outras aulas, definimos alguns gets, né, e não definimos nenhum set. Vamos fazer isso agora para a gente explicar melhor como que funciona. Também alguns conceitos importantes. O atributo saldo, ele é um atributo muito importante, porque imagine só, esse atributo ser acessado, né, por fora da classe e modificado o valor, não ficaria legal, né? Imagina, vamos pensar, alterar ali o valor do saldo sem a própria classe fazer isso, né? Então, a responsabilidade por essa alteração, por essa modificação, é da própria classe, né? E não de nenhuma classe externa a ela. No Python, não tem especificamente, como em outras linguagens, no Java, no C Sharp, o atributo ali, por exemplo, privado, né, ou protegido. No Python não tem essa determinação. Então, por convenção, usa-se um underline, né, aqui antes do atributo. Então, no caso, ao definir esse underline, eu estou dizendo, né, que é perigoso, né, você alterar diretamente ali os valores desse atributo. O programa vai aceitar, né, se por exemplo eu vier aqui, ó, e colocar e atribuir o valor 100 diretamente ao atributo, né, diretamente ao atributo. Se eu vier aqui, ele vai aceitar, lá, atribuiu 100 ao saldo, né? Quando eu imprimir aqui, ele já vai aparecer aqui. Vou fazer aqui novamente, olha lá. Ele imprimiu o saldo valendo 100, então ele aceita, só que não é uma prática, né? Aceita e fazer isso. Você tem que utilizar para modificar o valor, né? Você tem que utilizar aí um método, né, responsável por isso, que são os modificadores de acesso. Então, no caso, aqui para alterar o saldo, a gente está fazendo aqui dentro, né, por exemplo, ao depositar ele já altera o saldo. Ó, aqui até mudou, vamos ter que colocar aqui para todos essa nova variação, que é uma prática boa aí de programação. Vamos ver se tem outro. Perfeito. Perfeito. Então, assim, vamos criar aqui um set. Um set saldo. Vamos colocar valor. E ele vai modificar aí o nosso saldo. Então temos aqui o get saldo e o set saldo. Então, ao invés de a gente modificar o valor, né, diretamente, a gente vai solicitar a classe para que faça essa modificação. Então, isso é encapsular, né, o atributo. Ou seja, a classe ela é responsável pela modificação, acesso e modificação aos seus atributos. Então, ao invés de usar assim, eu vou chamar o set saldo e vou passar o valor ao invés de atribuir ele. E na hora de consultar, eu vou chamar o get saldo e não vou consultar direto.
Então, fazendo isso, eu estou encapsulando ali os dados. Quando eu rodar, 100. Se eu colocar aqui 200. Então, assim, o encapsulamento é importante para evitar, né, que essa alteração, essa modificação seja feita direto por uma outra classe, né, por fora da classe. Sendo a classe a responsável por essa modificação. Então, é ela que tem que fazer, através dos métodos setGet. Basicamente, as linguagens possuem, né, algumas linguagens possuem os seus padrões, né, de modificador de acesso. No Python não tem. Você define mesmo por boas práticas, né, o nome, né, underline e o nome do atributo, tá bom? Bom, é só uma introdução mesmo sobre o conceito. Agradeço novamente a participação nessa videoaula. Nos vemos na próxima, tá? Agradeço e muito obrigado.